Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro, esse Evangelho no Lar online, que é o nosso encontro familiar com Jesus. Agradecemos muito a companhia de todos vocês, é sempre muito bom ler os comentários, a gente agradece de coração. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada no final pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui com o Júnior. E junto, claro, com a espiritualidade superior, porque sem eles nada disso teria sentido, nada disso inclusive nem aconteceria. Então vamos permitir que os bons espíritos entrem em nossos lares. Vamos pedir que seja um evangelho de puro amor e que tudo que for lido aqui, depois comentado pelo Júnior, a gente possa entender e seguir durante os nossos dias. Bom, o evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que haja harmonização dentro dos nossos lares. Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, vamos acalmar nossos corações e vamos nos preparar para o nosso Evangelho. Pedimos a Deus e a todos os espíritos superiores que entrem em nossos lares, que permaneçam conosco e que seja um evangelho de muito amor. Vamos então à nossa prece. Hoje eu leio a prece da Irani Silva. Agradecemos muito a tua colaboração. Ela bota a prece para todos os momentos. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim,
que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Espíritos amados, anjos guardiões, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas dessa vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos da senda do bem, detendo-nos no declínio do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença, ao nosso lado, de um amigo devotado que assiste os nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Allan Kardec. Obrigada então, Irani. E vamos então à nossa leitura. Dando continuidade então, eu leio o capítulo 24 agora. Leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais fácil, mais moderna, mas vocês podem estar acompanhando pelo Evangelho Antigo. Capítulo 24. Os sãos não têm necessidade de médico. Item 11. Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhe respondeu: os sãos não têm a necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. Item 12. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, aos cegos, humildes e de boa fé que pedem para ver, pois são eles que têm necessidade de consolação, e não aos orgulhosos que acreditam possuir todo o conhecimento e por isso julgam não precisar de nada. Essa prática de Jesus, de se dirigir preferencialmente aos pobres e aos deserdados, aplica-se também ao espírito, principalmente no que diz respeito à mediunidade. Admira-se às vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a utilizar tão mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser dada somente a pessoas merecedoras e que dela certamente fariam bom uso. A mediunidade faz parte da condição orgânica de todas as pessoas, assim como a de ver, ouvir e falar. Não existe nenhuma faculdade da qual o ser humano, em função do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra somente àquelas pessoas que fossem capazes de dizer coisas boas na terra, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu ao ser humano as faculdades e os deixa livre para usá-las como quiserem, mas sempre pune aqueles que delas abusam. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fossem dados somente aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é dada a todos, a fim de que os espíritos possam levar o esclarecimento a todas as camadas da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem e aos viciosos para corrigi-los.
Por acaso são os viciosos os doentes? Será que não são eles os que precisam de médico? Se Deus não quer a morte do pecador, por que o privaria de ajudá-lo, que pode tirá-lo do lugar ruim onde se encontra? Os bons espíritos utilizam a própria mediunidade do homem para transmitir-lhe os conselhos de forma direta. Assim, ele fica muito mais impressionado do que se recebe esses mesmos conselhos por outros meios. Deus, em sua bondade, para poupar o ser humano do trabalho de ter que procurar o esclarecimento ao longe, coloca a mediunidade em suas mãos. Não será ele muito mais culpado se não quiser desenvolver e trabalhar com essa mediunidade? Poderá ele usar como desculpa a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os seus próprios olhos, escutou com os seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Aquele que possui a mediunidade e não a utiliza de maneira adequada pode ser punido com a perda ou com a desmoralização da sua faculdade. Assim, ficará exposto aos maus espíritos que se aproveitam para obsediá-lo e enganá-lo. Sofrerá ainda as aflições com que a lei de Deus atinge os servidores indignos e aqueles que possuem os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Ela é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É somente dessa forma que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade. Olá, espero que todos estejam bem. É uma alegria estar com vocês de novo, né? Buenas. O texto, ele basicamente fala sobre o sentimento de se achar digno de algo. É claro que ele faz um comparativo com a mediunidade, né? Mas depois a gente fala disso. Primeiro, vamos àquela primeira ideia trabalhada ali naquele texto. São reflexões, tá, pessoal? Todos estamos sujeitos na vida a ter uma predisposição para as virtudes quanto para as coisas negativas. Todos nós viemos com essas predisposições. Está na nossa existência as possibilidades de usar mais uma do que outras. Geralmente é um equilíbrio. A gente dá umas rateadas numa coisa, mas enaltece outras, aprimora as demais. Então nós estamos sempre trabalhando numa espécie de equilíbrio de experiências. O fato de nós sermos pessoas encarnadas no planeta Terra significa que aqui nós vamos passar por obstáculos. E as respostas que cada um de nós vai dar diante desses obstáculos, ela diverge muito de um ser humano para outro. Porque existe um histórico, tá? Existe um DNA, existem algumas qualidades e características que farão com que as pessoas tenham propósitos diferentes e tenham principalmente atitudes diferentes.
Tem um velho ditado, né, que diz que a gente não deve julgar o próximo antes de andar uma semana com os calçados deles, com o sapato dele. É para saber onde é que o calo aperta, né? E geralmente a gente julga os outros por aquilo que nós fazemos. E geralmente por aquilo que nós fazemos e achamos que está certo, né? O que não corresponde necessariamente à verdade. Já que nós aqui estamos ainda num sistema de crescimento, de aprendizagem, tá? E na qual a gente comete muitos erros ainda, né? E, quiçá, nós vamos melhorar cada vez mais as nossas virtudes, mas a gente também vai continuar pisando em pedras, né? Em pregos. Por quê? Somos falhos. Porque a gente tem que descobrir as coisas dentro de nós. E é bom que a gente acorde para essas coisas que são podres dentro de nós, como o orgulho, a vaidade, a prepotência, a raiva, o rancor, a inveja, os ciúmes, certo? Entre outras dependências, né? Porque muitas destas coisas, elas vêm mais forte na gente porque é nelas que a gente tem que trabalhar. Então, quanto mais cedo a gente se tocar, se perceber, nossa, como eu sou orgulhoso, nossa, como eu sou uma pessoa sem vontade, sem ação, mais cedo a gente vai tentar corrigir isso e mais cedo a gente vai dar um passo para a evolução. Mas a questão do nosso texto aqui é a dignidade. Então muita gente que só olha para os seus erros não se acha digno de fazer certas coisas. Ele fez um comparativo com a mediunidade, né? Mas vamos deixar a mediunidade de lado, como eu disse antes, e vamos pensar, olha só, quantas vezes na vida nós deixamos de fazer algo porque não nos achamos dignos, não nos achamos capazes, não achamos que está à nossa altura, ao nosso nível. E a gente acaba perdendo experiências. Cada vez que a gente perde uma experiência, a gente acaba se lamentando. Mas o Espiritismo nos diz que a lamentação não gira o moinho, né? A ação é que faz a diferença. Então, a partir de agora, vamos tentar nos colocar como filhos de Deus em experiência corpórea, com falhas, graças a Deus, nós temos falhas, né? Procurando acertar cada vez mais, procurando elevar cada vez mais a nossa mediocridade a um patamar acima, ou a nossa inferioridade a uma situação melhor, tá? Nós estamos aqui indiferente da nossa situação. Eu sou uma pessoa alcoólatra, eu sou um viciado, eu sou uma pessoa com umas doenças terríveis, eu sou uma pessoa com baixa inferioridade, eu sou uma pessoa que não consegue trabalhar com a depressão. Olha, tudo isso faz parte da nossa vida. Nós estamos aqui mergulhados nisso. E se nós nos encontramos nisso, tá? É porque é isso que nós temos que trabalhar. Como que a gente vai trabalhar? Dando o primeiro passo. E qual seria o primeiro passo? Nos achando dignos e felizes por estarmos aqui. Você já deve ter lido no Evangelho, no Segundo Espiritismo, na Bíblia, que nós não devemos reclamar, né, das coisas erradas da gente, das nossas doenças, das nossas falhas. A gente tem que melhorar. Por quê? Porque é exatamente isso que se espera de nós aqui. Nós fomos autorizados a encarnar e não é para qualquer um. Tem muitos e muitos espíritos que estão esperando a oportunidade deles, talvez não peguem ainda dentro dessa transição, tá? Porque é um fator que demora, porque precisam. Então, nós estamos encarnados, quer dizer, nós somos a linha de
frente deste momento. O fato de hoje você ter cometido vários erros é um bom sinal de que você agora vai mudar e vai transformar a sua vida, porque você é digno sim. Por quê? Porque está aqui na Terra, porque está encarnado. Então você é digno, você foi escolhido, olha, você tem condições. Não importa como você se enxerga, porque geralmente a gente se enxerga da pior maneira possível, tá? Que bom se a gente pode transformar isso, mas na verdade, todos nós que estamos aqui fomos autorizados, fomos liberados, porque se espera pelo nosso livre-arbítrio que a gente tenha uma transformação em nossa vida. E em referência à mediunidade, tá? Em referência à mediunidade, que ele fez o comparativo todo, né? O texto tá mais para aquelas pessoas que não sabem o quanto podem fazer a diferença no mundo, já que, como o próprio texto diz, todos nós somos médiuns. Só que nós, às vezes, não queremos saber desse assunto, não nos interessamos por este assunto, estamos tão preocupados porque isso nem passa na nossa cabeça, e alguns que estão se interessando estão descobrindo outros detalhes, outros caminhos, estão enveredando para lados errados, e outros estão enveredando para lados, digamos assim, mais tendentes ao auxílio, né? Então, nós não vamos falar de mediunidade hoje, tá? Mas nós vamos falar do fato da dignidade, que é muito mais importante. Sabe? A dignidade é muito mais importante. Quando a gente se expressa, quando a gente faz a diferença, isso é o que importa. Então, pelo simples fato de você estar no planeta Terra, nas condições que você está, significa que você é um privilegiado. Tá? E todos nós que estamos aqui estamos passando por uma experiência. Então aproveitem cada segundo, cada momento. Tá? Porque na verdade, os doentes são aqueles que não enxergam isso. Então eles não precisam, eles precisam de médico, né? Como o próprio texto diz, Jesus foi aonde estavam os doentes. Então, olha só, se a gente parar para pensar, Jesus está comigo. Ele está comigo nas minhas falhas, está tentando me ajudar, está tentando iluminar meu caminho, está trazendo pessoas ao meu redor, está fazendo as coisas acontecerem. Eu não estou dizendo que ele está do teu lado de braço dado, né? Mas com certeza a equipe grandiosa de trabalhadores estão te envolvendo, mas é a ti que interessa. É a você que está sofrendo, é você que está lá no fundo do poço, é você que fez tudo errado, que se enveredou para as drogas, se enveredou para a bebida, mas que está querendo mudar a sua vida. Opa, aí vai ter a consagração, aí vai ter equipe junto, aí vai ter espíritos bons juntos, mas você tem que querer mudar. Por isso que eu falo, pelo fato de nós termos a dignidade, é que a gente deve mudar a nossa vida, deve transformá-la para melhor. Com isso eu encerro o meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas não permaneçam em nossos lares. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio ao plano espiritual para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Que atendam a todos os enfermos, a todos que pediram preces,
aos encarnados e aos desencarnados e a todos que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja, que a casa do Senhor seja iluminada e irradiada com muita paz, muita harmonia, que os senhores fiquem bem, em nome de Deus. E tenham uma boa semana. Enquanto eu falava, eu me lembrei, eu já contei isso para vocês, mas tem 2 casos que mostraram a transformação que nós conhecemos, né? Nós já conhecemos uma pessoa que foi viciada, era alcoólatra e parou até no manicômio, e ela deu uma guinada na vida porque ela disse que encontrou Jesus. Nós conhecemos essa pessoa e ela começou a estudar. Ela não bota uma gota, já faz muitos anos isso. Ela não bota uma gota de álcool. Ela se formou enfermeiro, esse é um homem, né? Se formou enfermeiro, trabalhou como socorrista de ambulância, socorria todo mundo, fez muitas amizades e ele transformou todos ao redor. Se transformou numa pessoa diferente. Tem 60 e poucos anos hoje. Está até passando por uma cirurgia neste exato momento, né? Que eu estou aqui falando com vocês, tá? E que é uma pessoa assim que todo mundo agora estava lá numa corrente por ele, e é um caso extraordinário de transformação, de levar paz para os outros. Ele virou até um pastor evangélico, uma pessoa bonita, fina de lidar, de conversar, educado, calmo e elegante. E ele veio do fundo do poço. Nós também conhecemos também uma pessoa que foi bandida, né, que participou de assaltos e escapou da morte, e ela se converteu, achou Jesus lá no presídio. Quando saiu, ajudava todo mundo, levava rancho para as pessoas, comida, rancho é comida, desculpa, tá? Uma expressão do sul. Levava comida, arrumava com solda os carrinhos dos que puxavam um carrinho para catar material, garrafa PET, essas coisas assim, sabe? Ele virou uma referência para as pessoas que precisavam de auxílio numa mecânica, não cobra nada. Então, e ele mostra com orgulho as marcas dos tiros que levou, dizendo: isso aqui foi Jesus que me permitiu construir. Então, pessoal, a transformação existe, está dentro de nós. Que tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus, tá? E só um último comentário. Adriana Silva, por independente do nosso comportamento, se nós temos medo ou coragem de morrer, nós nunca estamos desamparados. A gente pode até ter medo de desencarnar, né? Muitas pessoas desconhecem, têm medo, mas quando desencarnam são bem amparados. O que nos faz preso em alguns lugares é as pessoas que choram
por aquele que foi com saudade, querendo vir, e acaba às vezes prejudicando a pessoa que desencarnou e não tem o conhecimento um pouquinho melhor a respeito do plano espiritual. Fora isso, pensamentos bons e positivos, a pessoa é recebida e acolhida e amparada. Às vezes, pelo seu estado de orgulho muito avançado, pelo seu materialismo, ela pode sim ficar em torno de algo e não conseguir se livrar disso, ou de um acidente, alguma coisa, porque ela não sabe da liberdade do plano espiritual e da verdadeira vida. Então fica tranquila. Com certeza, reze para que teu sobrinho seja sempre bem amparado, bem recebido onde ele está, porque o tratamento que eles dão é ótimo. Tá? Não se esqueça que todos trabalham em nome de Deus, todos trabalham pelo bem lá naquele outro lado. Né? Com raras exceções de pessoas que estão em processo de evolução, que ainda tem que passar por alguns detalhes depois do plano espiritual. Mas isso faz parte da trajetória de qualquer um de nós, né? Durante essa vida. Fiquem com Deus e agora eu vou deixar vocês com o passe musical do Eri. Boa noite, pessoal. Ótima noite a todos vocês, até quinta-feira que vem às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br